nessa casa. Tanto é que, para ter audiência pública, foi preciso relembrar os senhores vereadores daqui que eles estavam passando em cima da lei orgânica e, inclusive, do regimento da própria casa. Ainda bem que contamos com a sensibilidade do Fabrício Gandini, talvez pelo fato de estar na Comissão de Educação, consiga se atinar um pouquinho mais para a questão do que é direito fundamental. Aqui a questão é que a lei que favorece o controle social e a participação da sociedade, essa dimensão da lei, ela é pisada com bota de galocha, né? E pisada e surrupiada pelas vaidades de alguns dos nossos parlamentares que estão aqui. E aí depois nós fazemos campanha na televisão para conter a violência. O que contém a violência da juventude ou de outros é o respeito por aquelas pessoas que deveriam ser referência na sociedade. Quando o sujeito vê um legislador descumprindo a lei que favorece a sociedade, qual é a moral que um legislador desse pode ter para ser referência para a sociedade, para a juventude? Mas eu não vou entrar muito no mérito da questão, eu vou entrar no documento mesmo. Eu andei lendo um pouco o documento e eu constatei o seguinte: todo respeito com a Núbia, com os estudos que ela tem feito, e eu acho que ela tem dado a fertilidade para essa proposta, mas infelizmente, Núbia, você está numa estrutura de sistema que você acaba sendo usada enquanto intelectual orgânica, que não está sendo usado o seu potencial para servir a sociedade, mas para servir uma proposta de governo incoerente com os princípios partidários que defendia e que eu cheguei a compactuar algumas épocas. Quando eu cheguei à conclusão de que estava ferindo o que era fundamental, eu falei, não é por aí não. É melhor não me matar enquanto ser humano, politicamente comprometida, e construir a luta em outras frentes. Então, entrando no método do documento. O documento, na sua proposta, ele é interessante, como o Daniel bem colocou. Ele vem preencher algumas lacunas em âmbito municipal que as propostas federais e estaduais não dão conta. Então, a questão da educação, ela acontece nessas diversas instâncias, né? E a dimensão municipal são as pessoas que estão ali no município que têm condições de estar percebendo aquilo que quem está distante não consegue. Então, nesse ponto, o documento é interessante. E aí eu quero parabenizar a contribuição da Núbia nesse sentido. Agora eu vou ler um pouquinho, uma síntese que eu fiz, de uma análise que eu realizei sobre ele. O projeto SAEMV, em seus objetivos, colocados no artigo 3º, ele evidencia perspectivas interessantes sobre o que vem como proposta para orientar as políticas públicas. Por outro lado, contradiz seu próprio intento quando, ao apontar o mecanismo operacionalizador do que perspectiva, qual seja um comitê municipal de avaliação educacional, que está sendo colocado no artigo 6º, dando-lhe um caráter de controle social. Ao mesmo tempo, ele exclui de sua composição os olhares necessários para o entendimento do fenômeno educacional. Já foi colocado aqui, né? Quais são os olhares necessários para o controle social? São os olhares dos técnicos? São os olhares das pessoas que assumem presidências de entidades? Esses olhares por si só, eles são suficientes para entender o fenômeno educacional? Então, a gente problematiza isso. A contradição é percebida na definição da composição, no artigo 8º, onde pode ser constatada a ausência do segmento discente, dos alunos, e dos profissionais que materializam o direito educacional. Porque, querendo ou não, formulem as leis, os regulamentos, quem materializa o direito educacional na escola são as pessoas que diretamente trabalham com o aluno. Essas pessoas estão excluídas do comitê. A contradição se cristaliza mais quando ao se propor enquanto mecanismo de controle social, apresenta de forma subjacente a ideia de que os representantes apontados no artigo 8º, inciso de 1 a 9, darão conta da apreensão ampla que é colocada na folha 3, segundo parágrafo do projeto, sobre o fenômeno que aqui já colocamos, e a gestão desse fenômeno.
contradiz mais, porque registra, prevê a inclusão dos diferentes sujeitos da educação, mas na operacionalização não inclui. Ora, seriam esses representantes apontados no artigo 8º, por si só, capazes de aprender as diferenças singulares dos diferentes níveis de educação em suas diferentes etapas? Perguntamos, qual representação daria conta de avaliar a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio? Por que não? Por que o município não discute ensino médio? Se a LDB coloca também como responsabilidade do município o ensino médio, mesmo que sendo prioritário o ensino fundamental. E a modalidade EJA? Qual daqueles representantes relacionados no artigo 8º daria conta de olhar esse fenômeno? Outro problema é a Comissão de Avaliação Educacional da Unidade de Ensino, apontados no artigo 9º, 10º e 11º. E 11º, que situa as unidades de ensino apenas como instâncias executoras. Aí alguém pode me dizer, não, o artigo 9º não diz isso, mas o artigo 10 diz. Ou seja, um artigo anula o outro, um contradiz o outro. Evidenciando no texto do artigo 10, ao apontar que caberão a ela, ou seja, a Comissão da Unidade de Ensino, realizar procedimentos avaliativos, bem como acompanhar os seus resultados. Essa comissão não é chamada a formular, ela não é chamada a planejar e elaborar, ela é chamada a executar. Ou seja, não basta a responsabilidade que a escola tem de lidar com os limites que as políticas públicas colocam, o desafio que a realidade coloca, ainda tem que assumir mais ainda a tarefa de executar aquilo que outros estão planejando para que ela faça. Estão querendo o quê? Ou seja, um texto esvazia o outro. O próprio documento se contradiz, embora nos seus objetivos eles tenham intentos maravilhosos com os quais nós concordamos. Eles quase se anulam enquanto dispositivo que pretende evidenciar o princípio da participação. Se o documento, em seus objetivos, apresenta-se como instrumento interessante, ele nega esses mesmos objetivos no formato da gestão proposta para a condução da coisa. Para não jogarmos a criança junto com a água do banho, ousamos propor que na composição do comitê sejam incluídos representantes das diversas etapas da educação, indicadas pelo Conselho Municipal de Educação em reunião específica e ampliada com segmentos que compõem a comunidade escolar. Por que a gente propõe isso? Porque essa Casa de Lei passou por cima da lei ao trazer o projeto para cá, sem fazer o trâmite necessário que os princípios democráticos colocam. Primeiro, Lei 7.124, Lei 4747, que foi lei votada nessa Casa de Lei, que coloca ao Conselho Municipal de Educação a tarefa e a atribuição de, está lá no artigo 3º, inciso 9, participar da elaboração, do acompanhamento e avaliação de planos, programas e projetos educacionais. Participar da elaboração. Promover, analisar e divulgar estudos e experiências sobre a educação no município. Como é que o conselho pode divulgar se ele não participa da elaboração? Vai ser garoto propaganda? Essa é a função dos conselhos? Outra coisa, a Casa de Lei passou ainda por cima da lei orgânica, porque a lei orgânica diz e reforça o que nós já falamos aqui, que compete ao Conselho Municipal de Educação formular e planejar a política de educação do município. Não precisamos entrar no mérito da questão, né? E outros dispositivos que a gente poderia estar tratando aqui. Agora, enquanto categoria do magistério, a Casa de Lei passou por cima do artigo 220 da Lei Orgânica, que lá diz que fica assegurada a participação do magistério público nas discussões e na elaboração dos projetos de leis complementares da educação em geral relativos às questões da categoria, mas também as questões de
gestão democrática do ensino público municipal. Esse mecanismo não é uma forma de participação e definição da gestão democrática? Plano Municipal de Educação. Esse mecanismo, esse projeto de lei que está sendo pensado aqui, ele não é o elemento que deve compor um plano municipal de educação? Agora, eu estou preocupada que, embora saibamos de todas essas informações, em nós talvez esteja faltando atitude. Atitude por parte de vereadores, atitude por parte de conselhos, de sindicatos, de profissionais, de técnicos. E eu acho que o mínimo que a gente pode esperar de nós é que tenhamos atitude para termos coragem de chegar para um jovem e falar: esse não é o caminho que a gente deve adotar, da violência. Porque as ideias existem para que a gente não precise usar de violência. Quando as ideias e as leis não são respeitadas, o único referencial que resta para a juventude é a força. Obrigado, professora Rosilene. Ouvi a fala agora da Graça Lobinho. Na fala dela, nós vamos encerrar as inscrições. Então, por favor, encaminhe ao Cleves. Boa tarde a todos e a todas. Eu falo aqui como representante do CPV no Conselho Municipal de Educação,